Olá, boa noite. Boa noite. No segundo dia do julgamento do impeachment, mais bate-boca entre senadores e Lewandowski ameaça usar o poder de polícia. Renan Calheiros discute com a petista Gleisi Hoffmann e compara o Senado a um hospício. A sessão continua. Polícia Federal indicia Lula, Marisa Letícia e ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, por corrupção no caso do triplex em Guarujá. E em São Paulo, Russomano mantém liderança na pesquisa Datafolha. Você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Até já. Eu nunca utilizei Hora Certa. Como funciona? Nos hospitais dia da rede Hora Certa, como esse aqui, você faz exames, consultas com especialistas e até cirurgias. Foi atendido aqui? Já, graças foi bem? a Deus, foi tudo jóia, tudo bem. Exame, o que você fez? fez? Fiz cirurgia. Fez uma cirurgia? Já, fiz rapidinho. No quê? Nos olhos? Nos olhos, no segundo, já vou marcar. Mas hoje? Não. Ah, já fez antes? Já faz 10 dias. E ficou ótimo? Ótimo. Agora já vai marcar para fazer a segunda. Tá vendo que legal? Tá ótimo, gente. O hospital 10, viu? 10 mil. São 21 unidades fixas e 12 móveis. Hoje, o Hora Certa atende especialidades e faz exames que antes não fazia. E mesmo com mais gente precisando do SUS, diminuímos o tempo de espera. Mas é claro que ainda temos muito a melhorar. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. O paulistano não aguenta mais. Se você também acha que São Paulo tem que melhorar, a chance de mudança está nas suas mãos. Vote nos candidatos a vereador do Novo PP. Vote 11. Eu tenho certeza que você quer uma São Paulo melhor. Quer andar com tranquilidade na sua cidade? Você quer ter uma educação e uma saúde digna? Então você quer gente nova, com garra e com coragem, assim como eu. Tami Miranda, 11 mil. Zé Armando Vanucci comenta os bastidores da TV hoje. Todo seu. Polícia Federal indicia o ex-presidente Lula, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais 3 pessoas em inquérito da Lava Jato, que investiga a reforma de um triplex em Guarujá. De acordo com a polícia, o casal foi beneficiado com mais de R$2.400.000 da empreiteira OAS. Lula é indiciado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Ele nega ser o dono do imóvel. Anexadas ao laudo da perícia estão as fotos da reforma no apartamento, alvo da investigação. A da sala mostra o elevador privativo que foi instalado no triplex de 215 metros quadrados. O imóvel, construído pela Bancop, a cooperativa do Sindicato dos Bancários, foi adquirido pela OAS. Com a obra de reforma, os móveis planejados e os eletrodomésticos, a empreiteira gastou mais de R$1.100.000. Para a Polícia Federal, o triplex estava reservado para a mulher de Lula, Marisa Letícia, que também foi indiciada. E só foi reformado para beneficiar a família do ex-presidente. Segundo o delegado, vantagem indevida recebida da construtora acusada de corrupção na Petrobras. O relatório mostra que a OAS também pagou para uma empresa guardar 10 containers com o acervo de Lula, depois que ele deixou a presidência. Os pagamentos mensais durante 5 anos somam R$1.300.000. Também foram indiciados por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, o dono da OAS, Léo Pinheiro, já condenado a 16 anos de prisão na Operação Lava Jato, e o engenheiro da empreiteira Paulo Gordilho, que teria coordenado a reforma do triplex. Em depoimento em março, Lula disse que não conhecia o engenheiro. O relatório traz fotos em que Gordilho e o ex-presidente aparecem juntos, o que, segundo o delegado, demonstra a relação de proximidade entre os mesmos.
Também há fotos que mostram Lula e o dono da OAS em visita ao triplex. Na Operação Triplo X, que investigou a lavagem de dinheiro no condomínio Solares, em Guarujá, e cujo relatório final foi divulgado na semana passada, 7 pessoas foram indiciadas, mas não o ex-presidente Lula. A investigação sobre a reforma no triplex, que seria dele, no mesmo edifício, só começou depois. Houve uma tramitação de mais de um mês desse inquérito, sem que nós tivéssemos qualquer conhecimento. E vejo, mais uma vez, os atos da Lava Jato têm uma coincidência com o calendário político do país. A defesa de Léo Pinheiro não quis se manifestar. O advogado de Paulo Okamoto, Fernando Augusto Fernandes, afirma que não houve vantagem ilícita e nenhum crime na manutenção do acervo presidencial de Lula. Paulo Gordilho não se manifestou. Lula já é réu na Justiça Federal de Brasília, denunciado por tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Ele, o ex-senador Delcídio do Amaral e mais 5 pessoas são acusados de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. No segundo dia de sessão do impeachment, senadores voltam a bater boca. A primeira confusão começou após Lindbergh chamar Caiado de desqualificado. O que ele insinuou com a senadora Gleisi é de uma covardia impressionante. O presidente do STF, que comanda o processo de impeachment, Ricardo Lewandowski, repreendeu o petista. Vou usar meu poder de polícia para exigir respeito mútuo e recíproco. Caiado disse que Lindbergh tem mais de 30 processos no STF e Cracolândia em seu gabinete. Em resposta, Lindbergh voltou a falar da suposta ligação de Caiado com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Mais tarde, novo bate-boca. O presidente do Senado, Renan Calheiros, foi ao microfone pedir desculpas. Se nós não encaminharmos diferentemente, é passar para o Brasil e para o mundo, já que o mundo todo está com os olhos debruçados sobre o nosso país, a ideia de que Vossa Excelência constitucionalmente está sendo obrigado a presidir um julgamento em um hospício. Depois, Renan mudou o tom e criticou a senadora Gleisi Hoffmann. Ela disse ontem que o Senado não tinha moral para julgar Dilma. Eu quero tocar fogo? Não, eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo. A fala de Renan provocou revolta dos aliados de Dilma. Que havia sido feito pela Polícia Federal. Diante do impasse, Lewandowski voltou a suspender a sessão e antecipou o horário do almoço, agendado para as 13 horas. Depois, enfim, os senadores começaram a ouvir os depoimentos dos convocados pela defesa. O primeiro a ser ouvido foi o economista Luiz Gonzaga Beluso, que falou como informante. Ele afirmou que, na sua avaliação, Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Não vejo nenhuma irresponsabilidade fiscal. Eu vejo, sim, uma resposta ao debate econômico que surge logo depois da eleição, que é uma resposta, eu diria, inadequada. Foi, na verdade, tentar fazer um ajuste de uma economia que está fortemente desacelerando. Já o professor de Direito da UFRJ, Geraldo Prado, afirmou que a fundamentação do impeachment é inaceitável. É que no regime parlamentarista, o Congresso pode emitir um voto de desconfiança, uma moção de desconfiança à ação de quem o governa. É uma forma de deixar de lado momentaneamente a vontade da maioria dos eleitores e substituir o governo. No presidencialismo, isso não pode ocorrer em hipótese alguma. Em nota, Renan Calheiros afirma que fez alusão a 2 petições públicas que teria feito ao Supremo Tribunal Federal para que fosse preservada a imunidade parlamentar na operação de busca e apreensão realizada no apartamento da senadora quando a Operação Custo Brasil foi deflagrada. Na ação, o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, chegou a ser preso. E a outra sobre o indiciamento da parlamentar petista pela Polícia Federal. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A política brasileira vive uma fase de rara desqualificação, talvez jamais vista.
Isso foi realçado por 2 fatos que ocorreram hoje. O primeiro deles foi o indiciamento de Lula e de sua mulher Marisa pela Polícia Federal sob a acusação de receberem presentes, favores de mais de 2 milhões de reais da OAS, uma das empreiteiras que participaram do assalto à Petrobras. O outro fato é o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff, que teve no plenário do Senado lances de baixaria capazes de desonrar qualquer botequim de beira de estrada. Lula chegou hoje a Brasília, se reuniu com Dilma, mas os dois já não reúnem forças para reverter o fim melancólico que está reservado a esta fase do PT no poder. Uma fase que começou nos salões de Brasília e termina como um caso de polícia. Alguém já disse que a política é a segunda atividade mais antiga do mundo, mas hoje ela se parece muito com a primeira. E como a gente sabe que não há democracia sem política, convém retirar urgentemente essa atividade tão nobre do prostíbulo. Boa noite. O ex-senador Gin Argello, do PTB, negou hoje em depoimento que tenha pedido propina aos empreiteiros investigados na Operação Lava Jato. Ele chorou durante o interrogatório feito pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba. O ex-senador está preso desde abril. Ele foi detido na 28ª fase da Lava Jato. Ele responde pelos crimes de corrupção passiva, concussão, lavagem de capitais, organização criminosa e obstrução à investigação. A força-tarefa da Lava Jato afirma que há indícios concretos de que ele solicitou vantagem indevida para evitar que empreiteiros fossem chamados para depor na CPMI da Petrobras. O dono da UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, que é delator na Lava Jato, já afirmou que pagou 5 milhões de reais em forma de contribuição eleitoral para diversos partidos para que não fosse chamado à CPMI. Na versão de Gin Argello, houve pedido de doação eleitoral e não de vantagem indevida. Eu sempre apoiei a Lava Jato e continuo apoiando. Você é doido? Não sou, porque eu não sou desonesto. Eu não sou Desculpa, eu queria falar para o senhor isso. Pesquisa Datafolha sobre a corrida à Prefeitura de São Paulo mostra Celso Russomano, do PRB, em primeiro. De acordo com o levantamento, Russomano lidera com 31% das intenções de voto. Em segundo, vem Marta Suplicy, do PMDB, com 16%. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos. Luísa Erundina, do PSOL, tem 10% e pode estar empatada com Marta. E também com o candidato à reeleição, Fernando Haddad, do PT, com 8%. E com o tucano João Dória, que tem 5%. Major Olímpio, do Solidariedade, e Levi Fidelix, do PRTB, tem 2% cada um. Ricardo Yang, da Rede, tem 1%. Brancos e nulos somam 17%, não sabem 7%. O Datafolha também fez simulações de segundo turno. Celso Russomano, que lidera as pesquisas, vence em todas as simulações em que aparece. O Datafolha ouviu 1.092 eleitores de São Paulo entre terça e quarta-feira. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. A eleição municipal deste ano, marcada para o dia 2 de outubro, terá campanhas mais enxutas, com novas regras que proíbem santinhos, distribuição de brindes ou showmícios. Muitos candidatos são ainda desconhecidos de boa parte da população. E em alguns municípios da região metropolitana, como Osasco e Guarulhos, os moradores não conseguem assistir aos candidatos na TV. No horário eleitoral, quem vive nessas cidades só vê os programas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, 9 candidatos disputam a Prefeitura e 1.118 tentam uma vaga na Câmara dos Vereadores. E com pouco mais de 30 dias para as eleições, muitos não sabem quem são os candidatos. Você sabe quantos candidatos a prefeito tem aqui na cidade? Não. Eu não faço ideia. A campanha também está demorando a embalar. E será diferente este ano. Nada de cavaletes e bonecos de candidatos, que agora são proibidos. Antes, as cidades ficavam assim, você se lembra? Era até difícil transitar pelas calçadas. Este aqui é um dos calçadões mais movimentados aqui de Osasco, na Grande São Paulo. Um centro comercial forte por onde circulam muitas pessoas todos os dias. Seria um ponto obrigatório na agenda de qualquer candidato. Mas nós estamos aqui há pelo menos 1 hora e não vimos uma propaganda política sequer.
Tá um pouco mais fraca mesmo. No ano passado a gente via mais divulgação, tanto na rua quanto carros, né? Como é que você vai fazer para escolher o candidato? Pesquisar via internet, né? Mais fácil. Na cidade também são 9 candidatos a prefeito e 516 para vereador, que vão ter que suar para conquistar os eleitores. O tempo de campanha está menor. A propaganda política gratuita no rádio e na TV, que começou hoje, será veiculada por 35 dias, 10 a menos que nas outras eleições. E mesmo assim, em cidades como Osasco, os candidatos que aparecem na propaganda da TV são os da capital. Pela lei eleitoral, os candidatos da cidade poderiam solicitar um horário na TV, mas ninguém reivindicou. O pedido pode ser feito em cidades com mais de 200 mil habitantes. A lei ela determina que você teria que distribuir a quantidade de geradoras para a quantidade de municípios interessados. Então, cada uma delas faria aquele programa de determinada cidade. Então, um canal seria Osasco, outro seria Guarulhos, outro seria São Bernardo. Voltamos a falar do julgamento final do impeachment. Neste momento, os senadores fazem perguntas à terceira testemunha da presidente afastada, Dilma Rousseff. É o ex-secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa. Ele já disse que o decreto presidencial que liberou 16 milhões de reais para o MEC, um dos alvos da acusação contra Dilma, não teve impacto fiscal. Afirmou ainda que o decreto foi de fundamental importância para a pasta. A sessão no Senado deve avançar à madrugada. Amanhã será retomada às 9 da manhã, depois só na segunda-feira, para quando está marcado o depoimento de Dilma. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Uma das desculpas para a relativa inércia do governo de Michel Temer é que o presidente ainda é interino. Em parte, a desculpa é verdade, por motivos ruins. Se o governo defende mais medidas amargas na economia, corre o risco de ter de compensar mais políticos para garantir de vez o impeachment e reunir uma bancada de bom tamanho no Congresso. Isto é, cresce o custo da barganha. Agora, por que o custo da barganha vai cair com o Temer presidente de fato? Além do mais, o problema não é apenas o Congresso. Primeiro exemplo, o plano de concessões, isto é, de leiloar obras de estradas, portos e aeroportos. Vamos para 4 meses de governo e pouca luz se viu a respeito. Segundo exemplo, é o plano para aumentar a eficiência do gasto do governo. Dinheiro não vai haver por uns bons anos. Mesmo assim, é preciso arrumar algum para manter ou até aumentar gastos em saúde e o investimento público em obras. Para tanto, é preciso fazer mais com menos em todas as outras áreas. Até agora, a gente não sabe de um plano de aumento de eficiência. E terceiro exemplo, nem só de economia vive um governo. Qual o plano de Temer para a saúde, por exemplo? Até agora, o único plano nos bastidores é demitir o atual ministro da Saúde, desmoralizado por dizer tantos disparates em público, entre outros tantos motivos. Daqui a uma semana, Temer deve ser presidente de fato e não terá mais desculpas. Vai tomar medidas na economia e mostrar que veio em outras áreas? Boa noite. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite e um ótimo fim de semana para você. Tchau, Lu. Até segunda-feira. Muito obrigado pela companhia. Tenha um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira. E agora você fica com o Rony Von no Todo Seu. Tchau. Confira um bate-papo sobre música com o guitarrista Andréas Kisser em 5 discos. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.